Fala galera, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Pereira, eu sou personal trainer e o tema de hoje é justamente sobre coração. Como que tá o coraçãozinho de vocês nessa quarentena? Você sabe a importância do exercício físico para o coração? Se não, vamos até o final, assiste o vídeo até o final. Eu vou postar ele no YouTube completo porque ficou muito grande. Então, clica no link que está lá na minha bio, que vai direto para esse vídeo. Então vamos lá? O que seria a doença arterial coronariana? Para a gente melhor entender, a gente tem o coração e nesse coração a gente tem as artérias coronárias, que são responsáveis por irrigar o coração. Então quando se tem uma doença arterial coronariana, é porque está ocorrendo uma diminuição do fluxo sanguíneo para o coração. Tá? Não para os ventrículos, mas sim para aquela parte do coração que vai ser responsável por bombear, ou seja, nutrir o coração. Quando se ocorre essa obstrução parcial ou total, que aí no caso seria o infarto agudo do miocárdio, essa obstrução da coronária deixa de passar oxigênio e nutrientes que são responsáveis pela demanda energética do coração e com isso causa o infarto agudo do miocárdio. Para vocês melhores entenderem como ocorre a obstrução, eu trouxe esse canudo para demonstrar para vocês. Então, se eu tenho uma artéria coronária com ótimo fluxo, vai ocorrer o seguinte. O sangue passa facilmente pelas artérias e supre o que o coração precisa. Quando eu tenho uma obstrução, veja que eu tenho que fazer mais força para o sangue passar. Então, o coração vai ter mais trabalho pela mesma demanda. Agora, quando ocorre a obstrução total, não existe fluxo sanguíneo. Então, acaba ocorrendo um infarto agudo do miocárdio. Agora, como que o exercício físico vai interferir nessa obstrução parcial ou total? A gente precisa entender o que faz essa obstrução. Essa obstrução ela é feita pelas placas de ateroma. Então, no coração, se vocês podem ver aqui, a gente tem duas artérias. Uma está sem a placa de ateroma e a outra está com a placa de ateroma obstruindo o fluxo sanguíneo. Então, o exercício físico ele causa alguns benefícios diretamente nessa placa de ateroma ou nessa artéria que está tendo trabalho naquele momento. Quando se tem essa obstrução, a gente tem uma dor no peito do lado esquerdo, que é chamado de angina pictoris. Então, alguns fatores de risco que podem levar à formação dessas placas de ateroma, a gente tem sedentarismo, tabagismo, diabetes, hipertensão, obesidade, entre outros fatores que vão influenciar diretamente. Agora, vamos falar de exercício. O exercício ele melhora a capacidade física e um estudo realizado com mais de 6.000 pessoas, quem não tinha essa melhora de capacidade física teve 2 vezes mais mortes do que quem teve a melhora de capacidade física. Agora, quando a gente fala da circulação coronariana, que é referente à artéria coronária, a gente tem um aumento no diâmetro da artéria. Ou seja, se minha artéria era dessa grossura, agora ela passa a ser dessa grossura, ou seja, ocorreu uma vasodilatação. Então vai passar mais sangue para o coração, para aquela parte do coração que está precisando. Já falando do aumento do diâmetro da artéria, a gente também tem, durante o exercício físico, a melhora da função endotelial. Mas Lucas, o que é melhora de função endotelial? Calma que eu já vou falar. O endotélio, no caso, seria as artérias, tá? Os vasos que cobrem as artérias. Então, quando a gente faz exercício físico, ocorre a liberação de algumas enzimas que aumentam a disponibilidade de óxido nítrico. Agora ferrou tudo que eu não entendi. Esse óxido nítrico ele é responsável pela vasodilatação. Tá aí uma das explicações do aumento do diâmetro do vaso. Então, o exercício melhora a vasodilatação. Só que o que acontece? Vamos ficar atento porque em um estudo realizado com treinamento de força combinado, que é força mais aeróbio e só aeróbio, houve a melhora em todos os exercícios da função endotelial, só que um mês depois do teste que eles pararam de fazer os exercícios, as respostas
voltaram à parte inicial. Ou seja, é como se não tivesse feito. Então, o que acontece? Para que essas respostas continuem ocorrendo, a gente tem que continuar praticando exercício físico regularmente. Não adianta eu fazer um mês, que foi o que foi feito durante o teste, e quando se parar por um certo tempo, aquelas respostas já não vão ocorrer, ou seja, o vaso já vai diminuir novamente, vai ocorrer aumento das placas. Então, o exercício ele deve ser feito regularmente. Lembrando que nesse estudo que eu citei, que foi feito com exercício de força, combinado e aeróbico, todos já tinham infarto agudo do miocárdio e houve melhora endotelial em todos. Agora eu vou falar com vocês sobre regressão das placas ateroscleróticas, tá? Coronariana. É um estudo realizado por Neil Bauer, que durou 6 anos, e eles fizeram também uma dieta hipolipídica, tá? Ou seja, com pouca gordura. Houve redução, ou seja, atenuação nessas placas ateroscleróticas, enquanto o grupo controle, que não fez nenhum exercício, houve aumento, ou seja, consequentemente aumento do risco de morte. Em um outro estudo realizado por Ornish, eles visualizaram uma mudança do estilo de vida totalmente. Como que isso aconteceu? Eles fizeram apenas 10%, de gordura na alimentação, foi uma dieta vegetariana. Eles fizeram exercício aeróbico, gerenciamento de estresse, cessação de tabagismo, ou seja, eles pararam com o tabagismo, e apoio psicossocial, ou seja, eles analisaram quase tudo o que interferia nesse aumento da placa aterosclerótica. E foi feito durante 5 anos. E quais foram os resultados desse estudo? Lembrando que o grupo experimental, ou seja, o que fez exercício, não tomou nenhuma medicação. O grupo controle, que não fez nenhum tipo de exercício, nenhum controle, tiveram 2 vezes mais eventos cardíacos. Formação de vasos colaterais. Então o exercício físico, ele causa aumento desses vasos colaterais. Lucas, o que são vasos colaterais? Vasos colaterais, ele normalmente serve para continuar a irrigação do coração quando ocorre uma obstrução. Ou seja, eu tenho uma obstrução aqui, causada pela placa aterosclerótica. Então, o vaso colateral ele consegue ligar, tá, a pré-obstrução pela pós-obstrução, para que isso continue suprindo os nutrientes necessários para que o seu coração continue bombeando. Agora eu vou falar para vocês sobre um estudo realizado durante 4 semanas, em média 10 horas semanais. Alguns faziam treinamento aeróbio e outros treinamento intervalado de alta intensidade. O treinamento aeróbio era feito em 60% do consumo de VO2 de pico e o treinamento de alta intensidade era feito de 70% a 90% do VO2 de pico. Quais foram os resultados desse estudo? O grupo que realizou o treinamento intervalado de alta intensidade teve uma melhora de 39% do fluxo coronariano colateral, enquanto os pacientes que exercitaram de forma moderada obtiveram aí uma melhora do fluxo de 41%, ou seja, não houve diferença significativa entre os grupos. O importante é realizar exercício físico. E agora falando sobre angiogênese. A angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos. Então, ou seja, vai melhorar a circulação do sangue, vai ir mais sangue até aquela parte solicitada. Quando se faz exercício de alta intensidade, nos estudos demonstram que exercícios de alta intensidade obtiveram maior angiogênese, ou seja, maior formação, estimularam a maior formação de vasos sanguíneos. Quando a gente fala do controle autonômico, ou seja, lá do sistema simpático e parasimpático, a gente vai ter uma diminuição na sensibilidade barorreflexo. Lucas, o que é barorreflexo? Barorreflexo, ela serve também para inibir a atividade simpática. Não ajuda muito não. A atividade simpática é o que acelera o coração, ou seja, se eu tenho uma diminuição dessa atividade, o meu coração não vai ficar bombeando tanto sangue separadamente, ou seja, a sua pressão arterial diminui, você tem uma melhora da frequência cardíaca, isso é diminuição da atividade simpática e, consequentemente, aumento da sensibilidade barorreflexa. Então, quando se faz exercício e no estudo, que é durante 4 semanas, houve diminuição, tá, do sistema simpático, da atividade simpática no coração e aumento da sensibilidade barorreflexa. Ou seja, o seu coração ele não vai aumentar tanto a frequência cardíaca, o seu coração
ele vai vasodilatar melhor, mais fácil, vamos dizer assim, porque vai ter uma diminuição no sistema simpático. O que o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda? Ele recomenda 3 a 5 vezes por semana, sendo que a progressão do exercício ela é individual. Você tem que verificar o condicionamento do indivíduo, a motivação que ele está tendo naquele treinamento, qual o objetivo, quais as limitações dele, tanto musculoesquelética e tanto cardíaca, porque você vai estar trabalhando com um cardiopata. Isso quando voltado, né, para quem já tem a doença arterial coronariana ou infarto agudo do miocárdio. E que também você pode trabalhar tanto com o contínuo e tanto com o intervalado. Como eu já disse para vocês aqui, os estudos mostram que o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, e o exercício moderado causam respostas significativas no seu coração. E com isso, redução das placas de ateroma, redução no risco de morte, redução no risco de eventos cardiovasculares. Aí existe também alguns momentos que a gente deve cessar o exercício. Quando seriam esses momentos? Quando ocorre um aumento significante da pressão arterial diastólica, porque a gente sabe que a pressão arterial diastólica ela não aumenta tanto no exercício aeróbico e no exercício intervalado de alta intensidade. O que aumenta é a pressão arterial sistólica. A gente deve cessar o exercício quando ocorre uma redução de 10 ml de mercúrio, tá? Lá na pressão arterial sistólica. Quando ocorre também alguns sinais ou sintomas, como angina ou dispneia, no caso que eu já falei, aquela dor no peito já citada. Então fica aí, deixa seu comentário, marca seu personal trainer, se inscreve no meu canal, deixa o like, que esse vídeo ele foi feito com muito carinho para trazer essa informação para você. E já já temos mais conteúdos. Valeu!